Arthur Correia teve sua masculinidade destruída ao se atirar na frente de um ladrão armado para proteger Helena. Ele garantiu que ela vivesse. Contudo, apenas 2 dias depois, ela o deixou para trás na cama de um hospital. Disse que não conseguiria se relacionar com um homem pela metade. Ela mal podia imaginar o que o destino reservava. A maca ainda estava morna de sangue quando ela entrou no aposento. "O doutor já te explicou, não é?" Arthur indagou, incapaz de olhá-la nos olhos. "Explicou. E eu vim apenas dizer que, para mim, não dá mais", respondeu Helena, com o olhar fixo no celular. Arthur quase não conseguia articular as palavras. Ainda com um dreno no corpo, ele simplesmente virou o rosto para o lado. "Eu tenho 26 anos, Arthur. Não vou passar a vida cuidando de um inválido." Ela deixou o quarto sem sequer olhar para trás. A mãe de Arthur, que estava presente, tentou argumentar, implorar. 2 profissionais de enfermagem escutaram a conversa. Um deles deu uma risada de puro desprezo. O outro comentou em voz baixa: "É por essas e outras que não me arrisco por ninguém." Já no corredor, Helena fez questão de gritar: "Fique aí, Arthur. Agora você está recebendo o que merece." Todo mundo ouviu. Estava feito. Os laudos médicos eram conclusivos. Os danos eram permanentes. Arthur precisaria reaprender a caminhar, adaptar-se a uma rotina de hormônios e, além de tudo, enfrentar o trauma psicológico. O chefe da equipe médica foi direto: "Não alimente esperanças de ter uma vida normal." "O que era normal morreu naquele dia, doutor", retrucou Arthur. Naquela noite, ele não recebeu visitas. Nem de amigos, nem de familiares, exceto sua mãe. Sua única companhia era o espelho posicionado em frente ao leito. No 3º dia, os enfermeiros ouviram um ruído vindo do banheiro do quarto. Foram verificar e encontraram Arthur lá, de pé, sozinho. Ele tremia, mas se mantinha ereto. "Levei 47 minutos para conseguir ficar de pé, mas eu venci", disse ele, fitando o espelho com um olhar carregado de fúria. As risadas pararam. O silêncio se transformou em respeito. No final do corredor, um dos enfermeiros sussurrou: "A história desse cara não terminou, mas aquilo era apenas o começo." No dia da sua alta hospitalar, uma garoa fina caía. Ninguém veio buscá-lo. Ele deixou o hospital por conta própria, carregando uma mochila surrada nas costas, com as mesmas roupas que vestia antes de ser baleado. A peça íntima havia sido cortada durante a cirurgia. Sem dizer uma palavra, ele a jogou na lixeira do hospital, num gesto de quem enterra uma vida passada. Voltou a viver com sua mãe, numa casa humilde com laje aparente e um sofá gasto. Os vizinhos o encaravam com pena. Alguns haviam parado de cumprimentá-lo, mas Arthur não queria piedade. Ele queria vencer, ou morrer na tentativa. Na semana seguinte, ele entrou na fila do SUS para iniciar a fisioterapia. Recusou qualquer tipo de atalho ou privilégio. Disse para a assistente social: "Se é para me reerguer, que seja como todo mundo, com dor, na espera, caindo e levantando." A primeira semana foi um tormento. Dores agudas no quadril, quedas de pressão, um zumbido incessante no ouvido. Mas ele persistia. Diariamente, de segunda a sábado. "Você não precisa se exigir tanto", aconselhou a fisioterapeuta. "Preciso, sim, porque a mulher que eu amava enxergou isso como o meu fim. E eu vou provar que foi apenas o começo." No 2º mês de reabilitação, Arthur começou a interagir com outros pacientes amputados, pessoas mais velhas, cadeirantes. Havia uma garota de 13 anos que perdera a perna em um atropelamento. Arthur se sentava ao lado dela e dizia: "Nós somos como super-heróis, só que do lado B da história. Mas isso a gente pode mudar." As conversas se tornaram rodas de apoio. As rodas evoluíram para encontros. E um dia, de forma espontânea, Arthur fez um discurso no saguão da clínica. "A dor no corpo, 1 hora passa. A dor da traição, não. Mas ela se transforma em uma arma. Usem isso, usem. Façam do abandono o seu combustível." Um dos técnicos de enfermagem gravou a cena. Publicou no TikTok.
O vídeo viralizou. 2 semanas depois, uma ONG de amparo a vítimas de mutilação o contatou. Convidaram Arthur para uma palestra online. Ele foi sincero. Eu não tenho formação acadêmica. Mas você tem algo mais valioso. A sua verdade, respondeu a coordenadora. A transmissão ao vivo alcançou 40.000 visualizações em 48 horas. Na semana seguinte, um programa de TV local quis entrevistá-lo. Ele compareceu usando o mesmo boné surrado dos tempos de hospital. O apresentador perguntou: Arthur, o que você perdeu naquele dia? Um órgão. Apenas isso. Todo o resto eu ganhei. Ganhei coragem, raiva e clareza, e a oportunidade de me tornar maior do que aquilo que tentou me destruir. O estúdio mergulhou em silêncio. Logo depois, irrompeu em aplausos. A doutora Lúcia Guimarães, uma psicóloga de renome, assistiu à entrevista. Ligou para ele pessoalmente. Arthur, sua mensagem tem um impacto clínico real. Você gostaria de trabalhar com isso? Um trabalho? Ele sorriu. Eu aceito, contanto que eu não precise vestir terno. Lúcia se tornou sua mentora e sua ponte para um novo mundo. Com o apoio dela, Arthur começou a estudar psicologia do trauma. Online, durante as noites, sozinho. Os vídeos continuaram. Arthur passou a gravá-los com seu próprio celular. Mostrava sua rotina de fisioterapia, suas falas nos encontros do grupo, todo o seu esforço, sempre de forma crua, sem vitimismo. Este não é um canal sobre superação, é apenas um lembrete. Existe gente que perdeu muito mais e está lutando com mais garra que você. O número de seguidores disparou. Empresas começaram a enviar equipamentos de ginástica, suplementos, mas ele recusava patrocínios de produtos que não fossem acessíveis ao público geral. Isso aqui é para quem come arroz com ovo e vai para a fisioterapia sentindo dor, não para a Elite Fitness. 3 meses depois, Arthur foi convidado para a abertura de um seminário sobre resiliência em Brasília. Helena, a ex-noiva, ressurgiu. Foi através de uma mensagem direta, um texto curto. Assisti aos seus vídeos, estou muito emocionada, gostaria de conversar. Arthur não respondeu, mas leu a mensagem. 2 vezes. Na semana seguinte, ela apareceu pessoalmente, esperando por ele na saída da clínica. Vestia um vestido branco, maquiagem discreta e tinha os olhos úmidos. Eu cometi um erro terrível, Arthur. Me perdoe. Eu estava apavorada. Não soube como lidar. Não soube lidar com o quê? Com a pessoa que deu a vida por você? Eu pensei que não suportaria te ver daquele jeito. E por que você voltou agora? Silêncio. Ela baixou o olhar. Porque eu vi a pessoa em quem você se transformou. Arthur não disse nada. Olhou fundo nos olhos dela e, pela primeira vez, notou que já não sentia amor. Mas também não sentia ódio. O que ele sentia era cálculo. Ele aceitou o convite para conversar. Levou-a a uma cafeteria discreta, longe de câmeras e celulares. Helena chorou. Disse que estava arrependida, que se sentia vazia. Arthur ouviu cada palavra, analisou cada gesto, cada hesitação. Fingiu estar em dúvida e, ao final, declarou: podemos tentar conversar mais, mas sem fazer promessas. Helena sorriu. Ela acreditava ter recuperado o controle. Mal sabia ela o que a esperava. Nas semanas que se seguiram, Arthur e Helena passaram a se encontrar com mais frequência. Ela começou a frequentar algumas reuniões da ONG, sempre sorridente, humilde e engajada. Trazia lanches, fazia perguntas pertinentes, elogiava os discursos dele. No início, ninguém suspeitou de nada. Nem mesmo Rafael, amigo que Arthur fez na reabilitação, um veterano de guerra amputado, que agora atuava como advogado voluntário na ONG. Você confia nela de novo? Perguntou Rafael, cético. Eu não confio. Eu observo, respondeu Arthur. Mas internamente, sua observação era mais profunda do que ele deixava transparecer. Ele analisava tudo: comportamento, tom de voz, o tempo de resposta dela no WhatsApp. Ela parecia sempre impecável,
Humilde, solícita, cheia de remorso. Impecável demais. Helena começou a pernoitar na casa da mãe de Arthur. Levava café na cama, ajudava com os curativos pós-cirúrgicos. Durante o banho, ela dizia: "Você continua sendo o homem mais forte que eu já conheci." Contudo, uma noite, ao sair do banho e retornar ao quarto, ele viu a tela do celular dela acesa. Era uma conversa aberta com um contato salvo como Doutora BL. A mensagem visível dizia: "Se ele aceitar apagar os vídeos, retiramos a ação antes de protocolar. Se não, iremos com força total." Arthur fotografou a tela discretamente. Manteve-se em silêncio. Na semana seguinte, Helena saiu com a desculpa de comprar pão. Mas Rafael, que já desconfiava dela, a seguiu de carro. Ela entrou em um prédio comercial, onde permaneceu por cerca de 50 minutos. Saiu acompanhada por uma advogada e as duas conversavam como se fossem amigas de longa data. Rafael documentou tudo. Ao final da tarde, Helena voltou para casa agindo com total naturalidade. Beijou Arthur no rosto, riu de suas piadas, preparou o jantar. Mas naquela noite, uma notificação chegou ao e-mail de Arthur. Assunto: notificação extrajudicial. Uso indevido de imagem e danos morais. A assinatura era da doutora Beatriz Lima, advocacia pessoal de Helena Bastos. O documento exigia a remoção de todos os vídeos em que o nome ou a imagem de Helena fossem mencionados, ainda que de forma indireta. Alegava exposição não consentida e distorção da imagem perante o público. Caso contrário, um processo seria aberto com um pedido de indenização de 180 mil reais. Arthur não se abalou. Encaminhou o e-mail para Rafael e disse apenas: "Agora eu tenho certeza." Rafael respondeu: "O jogo começou e ela não tem a menor ideia do quanto está prestes a perder." A notícia se espalhou 2 dias depois. Um portal de fofocas publicou a história com a manchete: "Ex de influenciador amputado pede 180 mil reais após vídeos de superação viralizarem." A internet foi à loucura. Alguns defendiam Helena. Ela tem direito à sua privacidade. Outros a atacavam. Ela abandonou o cara mutilado no hospital e agora quer dinheiro? A ONG entrou em pânico. Um dos patrocinadores suspendeu sua doação mensal. Lúcia, a mentora de Arthur, sofreu pressão de colegas. Isso vai manchar a reputação da instituição. Arthur foi convocado para uma reunião de emergência. Sugeriram que talvez fosse melhor ele recuar, parar de postar, evitar a exposição. Ele ouviu tudo em silêncio e então respondeu: "Se vocês pensam que eu vou recuar agora, depois de tudo que enfrentei, é porque não entenderam nada sobre mim." Levantou-se da cadeira e saiu. Os olhares eram pesados, a confiança frágil. Ele quase perdeu tudo. Mas seu silêncio era apenas a calmaria antes da tempestade. O som do disparo ainda ressoava na mente de Arthur. Tudo voltava. A viela escura, a noite úmida, o grito: "Passa a bolsa ou eu atiro nela!" O criminoso gritava trêmulo, com a arma apontada para a cabeça de Helena. Ela tremia, imóvel de medo. Arthur a olhou nos olhos. Não hesitou. Jogou-se na frente dela. O tiro foi seco, direto. A dor foi imediata, lancinante, insuportável. Ele caiu de joelhos. Sentiu o sangue quente escorrer por dentro da calça, um líquido denso que parecia levar consigo o que restava de sua vida. Helena gritava, mas ele já não ouvia, apenas um zumbido agudo e o cheiro de metal. Ali, no chão imundo daquela viela, ele viu a aliança que comprara com 3 meses de salário rolar para longe, manchada de sangue. Tentou pegá-la, mas seus dedos não respondiam. Antes de perder a consciência, seu único pensamento foi: pelo menos ela sobreviveu. Dias depois, já no hospital, uma enfermeira lhe devolveu a aliança dentro de uma pequena caixa de plástico. Arthur a guardou. Nunca mais a usou. Mas também nunca a jogou fora. Ela se tornou um símbolo, não de amor,
mas do que ele havia perdido e do que estava prestes a renascer, porque o sangue derramado naquele chão selou mais do que um sacrifício, selou um novo destino. Na manhã seguinte à notificação, Arthur acordou mais cedo que o habitual. Tomou um banho frio, vestiu a mesma camiseta surrada que usava no hospital e pegou a caixa onde guardava a aliança manchada. Sentou-se à mesa da cozinha e abriu um caderno novo. Na primeira página, escreveu em letras garrafais: "Ela vai pagar, com cada pingo de credibilidade que lhe resta." Rafael chegou 1 hora depois, trazendo pastas, um notebook e uma garrafa de café forte. "Se partirmos para o ataque, será guerra total. Tem certeza disso?" Arthur encarou a foto de Helena na notificação. "Ela quer se beneficiar da história que construí sobre a dor que ela mesma me causou." "Então está decidido", disse Rafael. "Vamos destruí-la com provas." Começaram a montar o dossiê. Prints de conversas antigas. Mensagens onde ela zombava de suas limitações. Gravações de áudio em que ela se queixava por não querer viver com um homem incompleto. Capturas da conversa dela com a advogada. Registros do dia em que o abandonou no hospital, com testemunhas. E o trunfo principal: vídeos em que ela dizia nos primeiros dias de sua volta que estava feliz por ser reconhecida como a mulher de um vencedor, contradizendo diretamente a tese do processo. Lúcia ajudou a elaborar um parecer psicológico, atestando que a exposição de Arthur era legítima, terapêutica e sem intenção de ofender terceiros. A ONG, mesmo sob pressão, decidiu apoiá-lo, contanto que houvesse provas irrefutáveis da má-fé de Helena. E Arthur tinha tudo. Faltava apenas organizar, apresentar e confrontar. 3 dias antes da audiência, Helena reapareceu. Marcou um encontro no mesmo café de semanas atrás. Arthur foi com um gravador no bolso. Rafael observava de longe. Ela chegou sorrindo, com um vestido novo. "Arthur, eu não queria que as coisas chegassem a este ponto. Isso está saindo do controle. E de quem é a culpa? Eu fui mal assessorada." A advogada disse que era apenas uma formalidade. "Eu nunca quis te prejudicar." "O que você quer, Helena?" Ela respirou fundo. "Se você apagar os vídeos em 48 horas, eu retiro a queixa. Esqueço tudo." "E se eu não apagar?" Ela baixou o tom de voz, inclinou-se sobre a mesa. "Então, eu vou expor tudo. Tudo o que você esconde. Que você ficou impotente. Que não é mais homem. Que precisa de fraldas. Eu vou mostrar para todo mundo quem você é de verdade." Arthur permaneceu em silêncio por um instante. Depois, sorriu. "Obrigado." "E pelo quê?" "Por me dar exatamente a prova que eu precisava. Agora não há mais volta." Ele se levantou da mesa, deixou o café intacto e saiu. No seu bolso, o gravador continuava a captar cada palavra. No dia seguinte, o processo foi confirmado. Data marcada, testemunhas convocadas, sessão pública. Rafael se virou para o amigo e disse: "O confronto final será diante de todos." Arthur apenas respondeu: "E eu vou entrar inteiro, mesmo faltando um pedaço do meu corpo." Era uma sexta-feira cinzenta quando Arthur chegou ao fórum. Vestia calça jeans escura, uma camiseta simples e estava com a barba feita. Seu rosto estava sério, sem vestígios de raiva. Apenas foco. A sala de audiência já estava lotada. Representantes da ONG, jornalistas e pessoas comuns que acompanhavam a história pela internet. Alguns estavam ali apenas para ver o cara que perdeu tudo e deu a volta por cima. Outros queriam um espetáculo. Helena também estava lá, com um vestido bege, maquiagem suave e uma expressão de vítima. Ao seu lado, a advogada, doutora Beatriz Lima, revisava documentos apressadamente. Arthur entrou sem desviar o olhar. Colocou a aliança manchada de sangue sobre a mesa, virou-se para o juiz e declarou: "Não vim aqui para me defender, vim para apresentar a verdade." A sessão começou. A advogada de Helena tentou dominar a narrativa. O réu,
Utilizou a imagem da minha cliente sem permissão, expondo sua privacidade em vídeos com milhões de visualizações. O juiz pediu silêncio. Arthur se levantou. Entregou um pendrive ao técnico de som. Na tela grande da sala, os vídeos começaram a ser exibidos. Primeiro, os trechos em que Helena alegava ter sido exposta. Mas Arthur pausou e esclareceu. Nenhum deles mostra o rosto dela. Nenhum menciona seu nome. Nenhum revela qualquer intimidade. Em seguida, ele apresentou os prints das conversas antigas, onde Helena afirmava com todas as letras: "Você me causa vergonha. Eu jamais ficaria com um homem pela metade." A sala começou a reagir com murmúrios. As pessoas se viravam para encará-la. Arthur manteve a voz firme. "Aqui ela zomba da minha condição. Aqui ela ri da minha dor. E aqui..." Ele fez uma pausa. "Aqui ela diz que merecia alguém completo." Mais um clique. Outro vídeo. Era Helena, semanas após sua volta, em uma gravação espontânea feita por Rafael. "Se é para ser chamada de mulher de vencedor, que seja. É melhor do que ser vista como aquela que abandonou o cara mutilado." Mais murmúrios. Agora, celulares eram erguidos. Pessoas filmavam a cena, mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. Arthur pediu permissão ao juiz e reproduziu o áudio da conversa no café. A voz de Helena ecoou, clara e nítida. "Apague os vídeos ou eu conto tudo. Que você usa fralda, que é impotente, que não é mais homem." A sala mergulhou em um silêncio profundo. Helena ficou pálida. Tentou interromper. "Essa gravação foi obtida sem minha autorização. É ilegal." Mas o juiz foi direto. "A senhora estava em um local público em uma conversa com a parte contrária. É válida como prova." O rosto de Helena congelou. A plateia estava estarrecida, até que alguém sussurrou: "Ela cavou a própria cova." Arthur se virou para o juiz. "Eu sou sim um homem mutilado, mas em nenhum momento eu desrespeitei quem me destruiu. Apenas contei a minha verdade. E agora ela quer me silenciar com um processo?" O juiz assentiu, fazendo anotações. Olhou para a promotoria. A tentativa de censura, aliada à evidente má-fé da autora, configura abuso de direito. O pedido de indenização está negado. Helena tentou argumentar, mas sua voz falhou. O silêncio na sala era mais ensurdecedor do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. Ela não percebia, mas sua queda já havia começado. Helena deixou a sala de audiência sob vaias. "Oportunista!" Quis dar uma de esperta e quebrou a cara. "Ele te salvou, sua ingrata." Ela tentava manter a compostura, mas seu corpo tremia. Os repórteres a cercaram na saída. "Você tem algo a dizer, Helena? Vai recorrer da decisão? Você realmente o ameaçou com detalhes íntimos?" Ela não respondeu. Correu para o seu carro. Mas já era tarde demais. Os vídeos da audiência já circulavam nas redes sociais. O áudio da ameaça se tornou viral em menos de 2 horas. O público não perdoou. A mulher que abandonou o noivo mutilado e depois quis dinheiro virou um dos assuntos mais comentados. Em 24 horas, ela perdeu 80 mil seguidores. Marcas cancelaram seus contratos. Lojas removeram fotos em que ela aparecia. Até a academia que ela frequentava publicou uma nota. "Não compactuamos com qualquer forma de oportunismo, preconceito ou chantagem emocional." Helena tentou se justificar em um story com fundo branco. "Eu errei, mas eu também estava sofrendo." Foram 15 segundos de vídeo, o suficiente para gerar 40 mil comentários, a maioria deles repletos de fúria. Enquanto isso, Arthur era aplaudido de pé. Na semana seguinte, ele subiu ao palco de um evento nacional da ONG. Usava muletas e uma camiseta preta com os dizeres: "Nunca foi sobre o corpo, sempre foi sobre o caráter." A plateia, composta por amputados, vítimas de traumas, mães, crianças e idosos, estava emocionada. Ele falou por 20 minutos, sem roteiro,
sem promessas. Eu não estou aqui porque superei tudo. Estou aqui porque me recusei a aceitar que aquele seria o meu fim. Eu sangrei por alguém que me virou as costas. Está tudo bem, porque eu descobri que a hombridade de um homem não se mede pelo corpo, se mede pelo caráter. Pausa. Silêncio. Em seguida, o auditório explodiu em aplausos. Doutora, Lúcia subiu ao palco e lhe entregou um certificado de honra. Arthur Correia, sua história já impactou vidas demais para ser ignorada. Que este documento nunca tenha mais valor que a sua palavra, mas que ele seja mais uma ferramenta para você continuar sua jornada. Ele recebeu o certificado emocionado. Pela primeira vez, sorriu com o corpo inteiro, mesmo faltando uma parte dele. Dias depois, a justiça determinou que Helena pagasse uma indenização simbólica por litigância de má-fé. 12.000 bials. Um valor pequeno, comparado ao dano moral que ela tentou infligir, mas alto o suficiente para ficar registrado publicamente. Nos autos do processo constava: a autora agiu com a intenção deliberada de calar, manipular e extorquir. Helena, agora isolada, desativou suas redes sociais. Amigos se afastaram. A família se calou. Ela desapareceu dos eventos sociais. Tentou se mudar de cidade, mas a internet não esquece. E para onde quer que ela vá, alguém sempre se lembrará. Você é aquela que tentou destruir quem te salvou. Arthur, por outro lado, foi convidado para uma palestra no TEDx. Ao final de sua apresentação, ele disse: eu não quero que me aplaudam pelo que eu perdi. Quero que me escutem pelo que eu construí. Se um dia o seu corpo falhar, que o seu caráter permaneça de pé. Mais aplausos, mais pessoas em silêncio. Porque naquele palco, o agente da justiça não foi a vingança, foi a verdade. 2 meses após o julgamento, Arthur retornou ao hospital, onde tudo começou. Não como paciente, mas como convidado de honra. A administração da instituição organizou um evento interno sobre superação e ética profissional. No auditório estavam enfermeiros, fisioterapeutas e estagiários, muitos dos quais testemunharam sua pior fase. Alguns se lembravam do homem que mal conseguia caminhar até o banheiro. Agora ele andava com firmeza, sem muletas, de cabeça erguida, com um sorriso contido, mas presente. Subiu ao palco sem cerimônia e pegou o microfone. Eu não vim aqui para ensinar nada, vim para agradecer, porque foi neste chão que eu aprendi a cair e a me levantar. A plateia se ergueu, aplausos longos, de puro respeito. Um dos enfermeiros mais experientes, o mesmo que havia zombado dele meses antes, se aproximou após a palestra. Olhou nos olhos de Arthur e disse, com a voz embargada: eu te julguei mal, me perdoe. Arthur apenas assentiu com firmeza. Eu provavelmente teria feito o mesmo no seu lugar. Na saída, ele passou pelo seu antigo quarto. Ainda era o 305, a mesma parede com uma fissura. A mesma janela que um dia pareceu a de uma prisão. Desta vez, ele olhou para ela e sorriu. Está vendo, pai? Sussurrou, olhando para o céu. Eu ainda estou inteiro. Naquele momento, ele não era mais o homem ferido. Era o homem reconstruído. 2 anos se passaram. Arthur agora vivia em outra cidade, no interior de São Paulo, longe das manchetes, perto do que realmente importava. Sua casa era simples, rodeada por árvores e pelo som de crianças brincando. Uma dessas crianças corria pelo quintal gritando: papai, papai! Era Miguel, seu filho adotivo, de 4 anos, com a energia de 20. Na varanda estava Sofia, uma mulher de olhar sereno e força visível, também uma sobrevivente. Ela havia perdido parte da perna em um acidente de ônibus. Conheceram-se em um evento da ONG, tornaram-se amigos e depois família. Arthur observava os dois com um silêncio carregado de significado. No canto da sala, uma caixa de madeira guardava relíquias do passado. Dentro dela, a aliança manchada de sangue. Ele a pegou, encarou-a por alguns segundos. Depois, fechou a caixa e a guardou no alto do armário.
Você já cumpriu sua missão, murmurou. Lá fora, Miguel tropeçou e caiu. Começou a chorar. Arthur se levantou, foi até ele e se ajoelhou com cuidado. Não tem problema cair, meu filho. O que importa é o que a gente faz depois. Miguel assentiu, enxugando as lágrimas. Levantou-se sozinho. Arthur sorriu. Ele não precisava mais provar nada para ninguém. Seu corpo podia ter cicatrizes, mas sua vida estava completa. Você já se sacrificou por alguém e foi deixado para trás. Já entregou tudo de si, tempo, corpo, confiança, e recebeu desprezo em troca. A história do Arthur é mais do que um drama pessoal. É o espelho de muita gente que foi descartada no pior momento. Quantas pessoas você conhece que viraram as costas quando a fase ruim começou? E quantas tiveram a coragem de levantar sem ninguém do lado? Escreve aqui nos comentários. Alguém em quem você confiava já te abandonou no seu momento mais difícil? Ou pior, você já fez isso com alguém? A sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha. Porque talvez, do outro lado da tela, alguém esteja precisando ouvir exatamente isso agora. Dignidade não se perde com um tiro. Se perde quando você esquece quem é.